Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal da QA. O meu nome é Daniel Castro, eu sou o criador da QA e nesse vídeo eu vou contar para vocês o segundo episódio do que aconteceu comigo na República Tcheca após ter mudado para aquele país e depois de 2 meses ter sido demitido da primeira empresa que me contratou e me levou para aquele país. Eu obtive uma nova proposta de trabalho para atuar em um projeto no sul da Alemanha como gerente de testes. E eu vou contar para vocês agora os detalhes sobre os próximos acontecimentos, o que aconteceu após ter aceitado essa oferta de trabalho, quais foram os próximos problemas pelos quais eu passei, como eu lidei com isso, como eu consegui resolver essa questão. Hoje é uma quarta-feira, dia 2 de abril, 5 para meio-dia, eu estou trabalhando de casa hoje, então enquanto eu preparo o meu almoço a gente vai ter essa conversa. Bem, como eu disse para vocês, então hoje eu estou trabalhando de casa. Quando eu trabalho de casa, eu preparo meu próprio almoço, eu gosto bastante de cozinhar. Já fiz alguns cursos de gastronomia, me formei como sushi man, inclusive, né? Um curso de sushi, quando eu era bem jovem, ali em torno dos 20 anos. Mas gosto de vários tipos de gastronomia diferente, gosto de cozinhar pratos aí diferentes dos países que eu visito, gosto de conhecer gastronomias novas, né? Culturas novas. E acabo aprendendo um pouco disso, né? Já cozinho aí alguns pratos aqui da gastronomia holandesa, também da gastronomia tcheca. Num período ao longo do qual eu vivi lá na República Tcheca, acabei aprendendo a preparar alguns pratos de lá. Bom, hoje eu vou preparar uma massa aqui com champignon, cogumelos. É uma receita adaptada e uma receita própria minha. Esse é um tagliatelle fresco, que eu vou preparar aqui. Enquanto isso eu vou continuar a conversa que a gente estava tendo a respeito do que aconteceu comigo lá na República Tcheca. Depois que eu mudei para a República Tcheca, no vídeo anterior eu contei o que aconteceu, né? Em 2 meses eu fui demitido, a empresa faliu, na verdade a empresa fechou, então não foi culpa minha, né? Não tem nada a ver com a minha performance, não tem nada a ver com a qualidade do meu trabalho. A empresa encerrou as atividades e demitiu todos os funcionários. Então, com isso, eu tive que procurar um novo emprego. Em 1 semana eu consegui uma nova oferta de trabalho. Fui contratado por uma empresa de consultoria de TI, lá da República Tcheca, e eu deveria atuar em um projeto no sul da Alemanha. Um cliente que tinha uma fábrica de motorhomes, né, ou RVs, que estava desenvolvendo uma linha de motorhomes inteligentes, né, e eu iria passar 1 semana por mês lá no sul da Alemanha, atendendo esse cliente, e as 3 semanas seguintes na República Tcheca. E todos os meses eu faria isso. Durante a primeira semana, né, eu passei, então, a semana com o gerente de projetos lá no sul da Alemanha, conhecendo o cliente, reunindo todos os requisitos e as informações, documentação técnica de que eu precisava para executar o meu trabalho, né? E durante essa primeira semana, como eu recebi a proposta de trabalho numa sexta-feira e já fui para essa empresa, já fui para a Alemanha na segunda-feira seguinte, durante aquela primeira semana não houve tempo suficiente para que eu preparasse a documentação solicitada pela empresa para fazer minha contratação, e na verdade a empresa ainda não sabia exatamente que procedimento seguir para me contratar, porque eles não tinham experiência contratando estrangeiros que tinham uma permissão de residência. Então eles iriam verificar com o advogado da empresa, com o contador da empresa, qual seria o processo que se aplicaria à minha situação, à minha realidade. Então eu fui para lá, passei 1 semana, bastante focado, concentrado em entender o cliente, entender o projeto, entender os requisitos técnicos, e assim que eu retornasse então para a República Tcheca, eu trataria dos detalhes da burocracia da minha contratação, a documentação necessária para atualizar os meus documentos junto ao órgão de imigração, né? Para quem não acompanhou o vídeo anterior, aí eu conto um pouco sobre isso. Como é que funciona na República Tcheca? Assim como em outros países da Europa, não só da Europa, mas diversos países praticam esse modelo de permissão de residência, que é baseado em contrato de trabalho. Então eu preciso ter uma empresa responsável por mim, eu preciso ter um contrato de trabalho. E caso eu troque de empresa, eu preciso atualizar a minha documentação, atualizar
atualizar a minha permissão de residência, né, com o novo contrato de trabalho, dizendo quem é a nova empresa responsável por me fornecer a permissão de residência, ou seja, quem é o meu novo sponsor ou novo patrocinador. O que acontece é que existe um prazo para apresentação dos novos documentos. Quando a gente troca de empresa, nós temos na República Tcheca 60 dias para apresentar os documentos e o contrato da nova empresa. Existem alguns formulários a serem preenchidos para iniciar um processo de atualização da permissão de residência, e o prazo para envio, para submissão dessa solicitação, ou seja, para início desse processo, é um prazo de 60 dias. Como eu havia sido demitido e levei uma semana para ser contratado por essa empresa, ou para receber a proposta de trabalho para essa empresa e começar a trabalhar com essa empresa, eu teria então mais, contando aí com 2 meses, né, 60 dias, vamos contar 8 semanas, eu teria mais 7 semanas. Pois bem, eu passei a primeira semana no sul da Alemanha, trabalhando com o cliente deles, sobraram 6 semanas. Depois que eu retornei para a República Tcheca, eu providenciei os documentos necessários, né, de acordo com o processo que estava descrito no site do órgão de imigração, reuni todos os documentos, forneci esses documentos para a empresa, então passou mais uma semana nesse período aí. E eu já estava de volta à República Tcheca, atuando de forma híbrida. Às vezes eu ia ao escritório da empresa, às vezes eu trabalhava remotamente de casa, mas eu já estava atuando então nesse projeto. Depois que eu retornei para a República Tcheca, eu deveria tratar não só dos detalhes burocráticos aí da contratação, mas eu deveria solicitar a criação do e-mail junto ao helpdesk da empresa, criação dos meus logins, os meus acessos às ferramentas da empresa, e também junto ao cliente, acesso ao repositório de código do cliente, né? Esse cliente era uma outra empresa, né, no sul da Alemanha. Ele tinha o time de desenvolvimento e eu iria desempenhar um papel de gerente de testes, né, test manager, para esse projeto, que era um projeto de integração. Como eu falei brevemente no último vídeo, era a integração entre um aplicativo mobile, uma tecnologia embarcada, um software embarcado no veículo e também uma aplicação rodando em cloud, né? Essa integração dos 3 sistemas, né, as 3 plataformas, era no que consistia o projeto, né, um projeto de integração. Testes de integração seriam demandados aí nesse projeto, e eu ficaria responsável por gerenciar esse projeto de integração do ponto de vista de QA. Então eu seria o Test Manager dentro desse projeto. Eu tinha também um Project Manager da mesma consultoria, que era então meu colega de empresa. Ele me enviava as documentações para o meu e-mail pessoal, porque eu ainda não tinha o meu e-mail profissional criado, e ele combinou comigo que ele faria isso, ele me enviaria por e-mail, para o meu e-mail pessoal, os documentos de requisitos técnicos, requisitos de negócio e qualquer outro documento que eu precisasse. O que aconteceu foi que durante a primeira semana em que eu fiquei na República Tcheca, depois de ter voltado da Alemanha, fornecendo as documentações necessárias para o processo de atualização da minha permissão de residência, eu estava recebendo esses documentos desse gerente, só que eu já percebi que faltavam algumas informações, e cada vez que eu solicitava as informações faltantes, ele me enviava uma nova versão daquele documento em PDF, que na verdade era uma página do Confluence exportada para PDF, salva como PDF. E cada vez que ele me enviava, eu percebia que esse documento tinha mais seções, mais informações, mais dados, ou seja, ele estava sendo criado ainda, ele estava sendo atualizado quase que diariamente pelo time de desenvolvimento. Então aquela documentação precisava ser acessada no Confluence, não através de um PDF gerado, né, a partir da página do Confluence, que estava sempre desatualizado. Então esse foi o primeiro ponto aí de atenção, né, que eu percebi, e eu deixaria essa como a primeira dica, né? Quando vocês assumirem um projeto, vocês têm que entender quais são as dependências que vocês têm, quem são os stakeholders, né, as pessoas com as quais vocês têm que manter contato, quem são os SPOC, né, que é o Single Point of Contact, ou seja, quem é o ponto de contato que vocês têm no projeto para tratar sobre um determinado assunto, né? Identifiquem, embora seja Single Point of Contact, identifiquem também um backup, porque às vezes ter só um único ponto de contato sobre um assunto é um risco. Caso essa pessoa saia de férias, ou fique doente, ou não responda, vocês ficam aí travados, ficam bloqueados, né, com essa dependência. Então é bom sempre identificar quem são os pontos de contato, quem são os backups e quem é a pessoa
acima, né, pessoa que é responsável e que vocês possam acionar ou para quem vocês possam escalar a situação caso não seja resolvida, né. E nesse início do projeto eu dependia muito disso, de relacionamento com os stakeholders, né, com analistas de negócio, líderes técnicos e outras pessoas envolvidas aí no projeto, né, pessoas do cliente, né, funcionários do cliente, do time de desenvolvimento do cliente, com os quais eu teria que interagir e com os quais eu teria que lidar para entender qual seria a estratégia de teste mais adequada para aquele projeto. Bom, vou fazer um pouco de barulho aqui com fritando bacon, mas eu acredito que o microfone aqui dê conta do isolamento do ruído, né? Vamos continuar essa conversa aí de uma forma aí bem informal, né? Trabalhando de casa é assim. Eu só não tô de pijama, mas estou aqui bem à vontade, né? Tô de meia aqui com uma calça velha, enfim, cuidando aí da Lilica, né? Que tá ali no escritório, deitada ali agora, e os gatos aí correndo pela casa. Então vamos continuar essa conversa. Bom, esse projeto precisava, então, de uma série de documentos que não estavam disponíveis. Eu reportei isso para o gerente de projetos, né? Eu disse para ele que os documentos que ele estava compartilhando comigo não estavam atualizados, aquilo estava gerando uma série de retrabalhos ou atrasos no meu trabalho e que eu precisava ter acesso, era imprescindível que eu tivesse acesso ao sistema de gestão, de documentação, enfim. O que ele me sugeriu foi que eu acessasse com o login dele enquanto o meu login não era criado. Isso já está errado, né? Já está errado, é um segundo ponto de atenção aí, né? Existem algumas regras que têm que ser mantidas, que têm que ser cumpridas pela empresa, né? A empresa tem que fornecer um login, tem que fornecer um acesso aos sistemas necessários para que as ferramentas necessárias, né? Para que a gente desempenhe a nossa atividade. Eu preciso ter um crachá de acesso à empresa. O que acontecia é que eu ia para o escritório 1 ou 2 vezes por semana, e eu precisava solicitar um crachá de visitante cada vez que eu precisava entrar no prédio da empresa. Então isso também está errado. Essas são questões simples, né, questões mínimas, assim, parecem irrelevantes, mas são importantes, né? A gente precisa das condições necessárias para desempenho da nossa atividade, da nossa função, né? A gente não tem que se sujeitar a condições impróprias de trabalho, né? Então, esse problema foi contornado temporariamente, parcialmente, através do compartilhamento das credenciais de acesso a essas ferramentas, né, que foi a sugestão aí do gerente de projetos. Como eu estava entrando no projeto recentemente, sendo contratado por essa empresa, ainda não tinha, eu diria assim que, liberdade ou autonomia para tratar de alguns assuntos, eu fui aceitando, eu não me posicionei de forma firme, né, de forma rígida, eu não me neguei a aceitar isso, mas eu deveria, desde o início eu já deveria ter seguido o meu instinto, né, esse alerta aí surgiu na minha mente, e eu simplesmente aceitei aquela situação, não deveria ter aceitado. Bom, logo após ter dado início, então, ao acesso à documentação através das credenciais do gerente e começar a entrar em contato com outras pessoas da empresa, né, através das credenciais dele. Então, eu tinha acesso a ferramentas de comunicação também, né, para entrar em contato com o cliente também, ferramentas de mensagem instantânea. Eu só não usava o e-mail do gerente, mas a ferramenta de mensagem instantânea dele, em algumas vezes eu utilizava, né, para fazer uma chamada para o cliente ou alguma coisa nesse sentido, mas geralmente esse acesso às ferramentas de comunicação instantânea eram feitas junto com ele, né, quando ele estava participando das reuniões. Então ele me sugeria que eu logasse na mesma ferramenta junto com ele e participasse da reunião. O que eu percebi foi que eu precisava entrar em contato com outras pessoas da empresa, pessoas do RH, pessoas da área administrativa, para tratar da questão da minha contratação, né? Então, eu pedi que ele compartilhasse comigo os contatos, né, da área administrativa, do RH também, para que eu entrasse em contato com eles. E rapidamente, então, eu comecei a enviar mensagens e cobrar de algumas pessoas
uma resolução para essa questão, para esse problema da documentação que ainda não havia sido resolvida, né? Eu havia enviado os documentos que eles me solicitaram, eu preenchi, depois de alguns dias me enviaram um formulário para que eu preenchesse, eu preenchi o formulário que deveria ser enviado, só que eles ainda não haviam feito o envio desses documentos para o órgão de imigração porque estavam aguardando orientação do advogado e do contador, porque faltava ainda o contrato de trabalho que não estava pronto. Então todos os meus documentos e os formulários de imigração estavam prontos, menos o contrato de trabalho. Continuei aguardando mais uns dias, cobrei isso deles, eles me disseram que ia demorar ainda um pouco, mas que eu poderia ficar tranquilo e focar no trabalho, que assim que estivesse pronto eles iriam me avisar. Passou mais uma semana, eu já estava quase completando um mês, né? Faltava, então eu já estava há 3 semanas nessa situação. Uma semana que foi o período de procura por um novo emprego. Uma semana no sul da Alemanha e uma semana trabalhando com eles. Então eu já estava quase completando um mês da minha espera, mas estava há meio mês trabalhando para eles. Na semana seguinte, quando eu completei 3 semanas de trabalho com eles, eu completei um mês de espera, né, um mês do meu prazo para atualização dos documentos junto ao órgão de imigração já haviam transcorrido. E eu não poderia esperar mais, porque eu entendia que se havia demorado um mês e eu ainda não tinha obtido o contrato de trabalho, os últimos 30 dias do prazo que eu tinha não poderiam ser um período aí de espera, deveria ser um período de operacionalização desse processo. Então eu fiz um ultimato, né? Entrei em contato com eles, da área administrativa, área de RH, e disse que não iria mais aguardar se não houvesse alguma evolução, se não houvesse algum progresso nesse processo, e que se até o final daquela semana eu não tivesse uma resposta, eu iria parar de trabalhar, eu iria interromper as minhas atividades, porque aquela situação era inaceitável. Então eles me responderam que eu não poderia fazer isso, porque isso ia comprometer a imagem deles perante o cliente, que isso era uma atitude irresponsável e pouco profissional da minha parte, né? E que isso iria pôr em risco até mesmo o contrato que eles tinham com esse cliente. Eu me mantive firme, né? Argumentei com eles que, na verdade, estava havendo sim uma falta de profissionalismo, mas por parte deles, em não me oferecer as condições necessárias para que eu desempenhasse a minha atividade, né? Com relação a acesso aos sistemas, às ferramentas, até mesmo um crachá para entrar no prédio, entrar no escritório, e que a gente estava se aproximando do final do primeiro mês de trabalho, e para que eu recebesse o pagamento pelo mês de trabalho, eu precisava de um contrato. Eu precisaria de qualquer forma de um contrato para que eles pudessem emitir um payslip, né, um contra-cheque ou um olerite. E que sem isso, sem esse documento, provavelmente eu teria que verificar uma alternativa para receber um pagamento, né, pelo período trabalhado, e que provavelmente seria a emissão de uma invoice como um prestador de serviço autônomo, assim como um freelancer ou alguma coisa nesse sentido. E que eu precisava de uma definição da parte deles, então, se seria essa forma de pagamento, né, ao final desse mês. Caso eu interrompesse as minhas atividades, independente de continuar trabalhando, ou caso eu interrompesse as atividades, eu teria que ser pago por esse período, e eu precisava então tratar agora também disso, também da forma de pagamento. Eles me disseram que se eu realmente decidisse encerrar as minhas atividades, eles não teriam nenhuma obrigação de me pagar, porque eu não tinha contrato de trabalho, e porque eu teria prejudicado eles ao me negar a continuar trabalhando, né? Teria gerado um prejuízo aí para eles perante o cliente deles. E aí eu tive que procurar um advogado, tive que colocar um advogado na jogada para discutir essa questão com a empresa. E só assim eu consegui fazer com que eles me pagassem, me pagaram parcialmente o valor combinado na oferta de trabalho. E pelo menos isso, né? Pelo menos eu não fui totalmente prejudicado financeiramente, né? Pelo menos eu não levei um calote completo, mas levei sim um calote, né? Uma boa parte aí do pagamento devido não foi feito, né? Não foi pago. E ao final desse mês eu encerrei as atividades de trabalho e eu tinha pressa então para procurar um outro emprego, uma outra alternativa para resolver o meu problema de permanência lá no país, porque caso eu atingisse então, caso esgotasse o período de 60 dias que eu tinha
para atualizar minha documentação, eu ficaria ilegal no país. A minha permissão de residência iria expirar e eu ficaria ilegal no país e correria até mesmo o risco de ser deportado. Então eu estava com pressa, a minha prioridade naquele momento era encontrar uma outra oferta de trabalho, um outro contrato e submeter logo a documentação. E eu estava com bastante receio, bastante medo de não conseguir, porque realmente era um período muito curto. E os processos seletivos levavam alguns dias, algumas semanas, né? Então eu estava numa situação bastante arriscada. O que aconteceu nas próximas semanas, enquanto eu estava fazendo algumas entrevistas e participando de alguns processos seletivos, foi que foi declarado o primeiro lockdown, né? Por causa da pandemia, por causa do Covid. Então o primeiro lockdown foi declarado no país e saiu uma nova decisão do governo com relação à prorrogação dos prazos, seja prazos para renovação de documentação, de visto, de permissão de residência, ou até mesmo para processos que haviam sido encaminhados para atualização dos documentos, que teriam que ser atendidos dentro de um determinado prazo, eles ficariam congelados, porque o país, né, o governo estava tentando entender quais seriam as prioridades e como tratar dessa questão aí. Não estavam sendo emitidos mais vistos, né, para a entrada de profissionais no país, a não ser que fossem profissionais necessários, né, como profissionais da área da saúde e algumas outras áreas, que eram essenciais, mesmo durante o lockdown, mesmo durante a pandemia, mas o prazo de 60 dias que eu tinha parou de contar, ele foi congelado. Isso me deixou um pouco mais confortável, mas ainda assim eu precisaria encontrar uma outra alternativa para continuar trabalhando, continuar tendo uma renda. Eu não sabia por quanto tempo isso ia se estender, né? Eu precisava ter uma forma de aumentar a minha reserva de emergência para que eu conseguisse ficar mais confortável no país, ou caso eu tivesse que mudar de país, ou até mesmo voltar para o Brasil, eu tivesse uma situação um pouco mais confortável, eu tivesse mais preparado para isso. O que aconteceu foi que esses processos seletivos, nos quais eu estava participando, né, e sendo entrevistado, avançando em alguns casos para a próxima etapa, em outros casos já recebendo uma negativa, né, uma rejeição por parte da empresa, a maioria desses processos seletivos que estavam em andamento ainda foram colocados em suspensão. As empresas entraram em hiring freeze, né, eles congelaram as contratações até entender também como é que ficaria essa situação aí da pandemia. O que aconteceu no meu caso é que eu encontrei como uma alternativa a atuação de freelancer, né? Uma empresa com um escritório em Los Angeles estava contratando um QA Engineer para atuar em um projeto de um aplicativo de um cliente das Filipinas que estava sendo desenvolvido por um time baseado em Portugal. Então eles precisavam de alguém no mesmo time zone, ou num time zone parecido, alguém aqui na Europa, né? Como eles eram um escritório de Los Angeles, eles não estavam contratando pessoas lá dos Estados Unidos, mas contratando aqui na Europa. Então eu fui contratado como um freelancer, comecei a atuar depois de algumas semanas, e fiquei atuando nesse projeto durante os primeiros meses ali da pandemia, até que em agosto de 2020 eu fui contratado pela Micro Focus para atuar no time do Fortify. Fortify é uma aplicação que é um Static Code Analyzer, ou seja, é um analisador de código que faz análise estática de código, e ele tinha vários módulos. Eu estava atuando no time de C#, né, e o mais curioso é que eu fui contratado como um QA Engineer, mas parte das atividades para a validação dessa ferramenta consistiam em desenvolver snippets ou trechos de código em C# com defeitos, com bugs intencionais, né, não seguindo boas práticas, né, para garantir que o Fortify era capaz de identificar essas falhas no código, apontar, né, a falha no código e sugerir melhoria, sugerir correção. Então eu fiquei trabalhando para Micro Focus durante os meses seguintes, até que eu acabei saindo da República Tcheca e vindo para a Holanda. No próximo vídeo eu vou contar para vocês o motivo pelo qual isso aconteceu, né? Isso está relacionado com a situação de documentação da minha namorada, como eu mencionei no vídeo anterior. Antes de sair do Brasil, nós solicitamos os documentos dela. Nos meses que se seguiram, nós estávamos aguardando pela emissão dos documentos dela, até que aconteceu essa demissão, até que aconteceu o início do lockdown, e isso impactou a questão da emissão dos documentos dela. Então no próximo vídeo eu vou contar para vocês o que aconteceu. Nós tivemos que ficar separados durante um período, ela teve que voltar para o Brasil. Eu vou entrar em detalhes no próximo vídeo e contar exatamente o que aconteceu e como foi que eu resolvi essa situação, que resultou
em sair da República Tcheca e vir para a Holanda. Bem, eu vou continuar cozinhar aqui, vou terminar o meu almoço, e esse novo episódio dessa história segue no próximo vídeo, para que vocês acompanhem os próximos episódios e o desfecho dessa história. Se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like se você gostou desse vídeo, deixem o seu comentário aqui contando se você já passou por alguma situação desse tipo, de ter sido contratado e não ter sido pago, ter levado um calote do seu empregador ou do seu cliente, como você lidou com esse tipo de situação, como você resolveu esse tipo de situação. Deixa aqui o seu comentário contando um pouco disso. E para que você acompanhe os próximos episódios, ativa também a notificação para ser avisado a respeito do próximo episódio que vai ser disponibilizado aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!